Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Tottenham e Atlético de Madrid. O Tottenham, que é o Dribbling, que é o Makati. A especulação do Makati veio em boa hora. Eu já ia fazer um vídeo sobre o Dribbling no Tottenham. Aí veio essa especulação do Makati. Aí literalmente para provar o meu ponto. E o Atlético de Madrid, meus amigos. O Atlético de Madrid quer vencer, quer desafiar. E muito perto aí de contratar o Johnny. As negociações estão avançando e, cara, o Johnny muito possivelmente deve ser aí o primeiro reforço do Atlético de Madrid. Já estão tentando para o Super Mundial, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada. Rapaziada, não esquece o like. Por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, rapaziada. O Tottenham é um dos times interessados aí no Makati. O Makati deve sair, gente. Eu duvido muito ele ficar mais um ano no City. Ele não joga. Como é que você quer desenvolver se você não joga? Pouquíssimos minutos, muito talentoso, é um camisa 10, ok ali nos bolsos, nos pequenos espaços, mas vamos lá, rapaziada. Você vê, talvez o Tottenham, eu fiz um vídeo mais cedo hoje do Nkunku, o que eu falei, o Nkunku como 10, talvez seja uma opção interessante, segundo atacante, foi assim que ele vingou no Leipzig e foi o melhor jogador da Bundesliga, carregou o Leipzig a títulos, enfim, jogando como um 10 ali por trás do 9. Aí surgiu também a especulação do Makati. Rapaziada, como é que vocês querem cobrar um treinador? Porque de vez em quando, o Ange Postecoglou, treinador horroroso. Treinador que ganha competição europeia é horroroso, né? Novidade pra mim, né? Mas enfim, o cara vencedor aonde passou. O Postecoglou é um cara que pode falar que foi vencedor aonde passou. Quem é que pode falar isso? Poucos podem falar isso, né? Agora, novamente, eu não acho que seja certo e não me cobrem pra ficar queimando o treinador quando claramente eu vejo problema de material humano. E um defeito que eu venho falando do Tottenham tem que contratar jogador produtor, jogador pronto. Irmão, Makati, talentoso. Tyler Dribbling, muito talentoso. Mas são jogadores que chegam e resolvem. Outra coisa, eu nem acho que o futuro do Dribbling é como ponta direita. Eu acho que ele pode ser um grande box-to-box. Mas ele é jovem ainda, 19 anos. Eu acho que se você contrata o Dribbling, é para a ponta direita. Outra coisa. Southampton quer manter ele. Eu nem acho que seja uma má ideia para ele. Passar um ano na Championship, jogando, desenvolvendo, ganhando carga física. E mesmo se o Southampton vender, é caro. Caro. Não 100 milhões de libras, como se falava um tempo atrás, mas eu chuto aí 60 milhões de libras, 55 pelo Dribbling. Rapaziada, você vai gastar 60 milhões de libras por um jogador que não é pronto. Muito talentoso, o Dribbling tem muito teto. Mas não... Qual é a solução que o Dribbling traz? Você acha mesmo que você vai brigar no topo da Premier League com o Dribbling, Odobert, Solanke e Maddison de 10? Cara... Os talentosos, o Tottenham já tem lá. Principalmente se você manter o Theo. Ó, se o Theo ficar, aí você tem Theo. Gente, o Odobert ainda é um jogador em desenvolvimento. Aí eu adoro o Odobert, o potencial dele, mas ele perdeu praticamente um ano. Ele mal jogou. Zero ritmo. O Odobert é um jogador que precisa de uma boa pré-temporada, de confiança, minutagem. Aí você tem Theo, que é um 9 que pode jogar pela esquerda. Você já tem o Son pela esquerda. Você tem o Odobert, que é melhor pela esquerda. Eu não gosto muito dele pela direita. Você ainda tem o Mikemu, que também é um destro. Ou seja, jogador talentoso para desenvolver, você já tem. Você tem que trazer um cara para resolver. O Son não tá bem. E eu acho que a prioridade deveria ser um ponta-direita. ABC tem o Dribbling. Beleza, cara, joga muito rápido, quebrador de linha, encaixa na ideia do Ange, mas é um jovem. O Dribbling, gente, porque o pessoal só vê os melhores momentos, vê o jogador correndo em transição, vê o jogador correndo em campo aberto, aí se maravilha. Como se num time grande ele vai ter esse espaço todo. Vocês acreditam nisso? Às vezes o jogador tá no Southampton. Gente, vocês acham... Ó, eu fiz esse vídeo aqui do Eze. Quem vai ser o esperto que vai levar o Eze? Só que o Eze é um jogador, gente, que os grandes momentos dele agora foram em transição.
Crystal Palace joga mais como? Não é contra-ataque, não? Hein? Vou colocar essa pio aí pra você pensar. O gol do Eze contra o City foi como? Não foi no contra-ataque, não? Como o Crystal Palace surpreende os grandes, né? No contra-ataque, não? Belíssimo jogador o Eze, cara. O Eze, sim, seria uma contratação de peso pro Tottenham. Valeria a pena. Mas existe um pé atrás com o Eze, e com razão, que ele é um jogador que se destaca demais quando tem espaço. Por isso que eu não coloco o Eze na mesma avaliação do Olise, de um Musiala, de um Desiré Doué, que são talentos de elite. Eu não coloco o Eze nesse patamar. Lembrando, a multa do Eze é 60 de libras mais 8. Pouco caro, né, não? Como é caro você pagar 55, 60 de libras no Dribbling, sendo que não é um jogador pronto. Jogador que teve dificuldade quando dobravam nele, claramente. Agora, deixar ele no X1 é um perigo. Deixar o Dribbling no X1 é um perigo, porque ele é muito rápido. Ele tem aquele boost. É muito rápido. Você tem que ter cuidado. Deixar ele no X1, a faca canta. Dribbling. Aí você vai trazer o Makati. Gente, o Makati também é um projeto em desenvolvimento. Mas eu acho o Makati, pra ser um reserva do Maddison, pode ser uma boa. Jogar ali, cobrindo com o Maddison. O meu problema, gente, você traz Dribbling. Makati é muito jogador jovem. Jogador que ainda tá desenvolvendo. Aí sente o peso de jogar no Big Six. Aí vocês vão culpar quem? O treinador. Ó, literalmente, cara, vocês acham que se chegar a Makati, chegar a Dribbling, chegar dois jogadores que claramente precisam de tempo, minutagem e adaptação, aí se não der resultado, vocês vão culpar quem? O treinador. Aconteceu um pouco, acontece com o Chelsea. E, cara, por isso que eu gostei das notícias, quando o Ange, ele falou, precisamos de jogador experiente. O Ange não é burro, velho. Precisamos de jogadores experientes. Prontos. Um primeiro volante foda. Uma sustentação ao time. Aí você contrata. Jovem, 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 jovem. Aí você quer que o treinador faça magia? Gente, Makati, bom jogador, bom potencial. Dribbling, muito potencial. A minha questão do vídeo é, não são jogadores que chegam pra resolver. Um Eze chega pra resolver. Um Eze chega pra impactar. Pra trazer números. Gente, o Tottenham, ó. Solanke, não é essas coisas todas, mas pode te entregar 12 gols no ano. Theo desenvolver, Mikemu desenvolver, Odobé desenvolver, Matassá desenvolver, Bergval desenvolver, Artigrey desenvolver. O Tottenham tem mais jogador pronto na zaga. Kevin Danso, Romero, Pedro Porro, Van de Ven, o Doug. Mesmo assim, o Doug não é jovem. O Spencer, jovem. Você vê, quando a linha de 4 tá mais saudável, o Tottenham foi bem defensivamente contra o United. Então, rapaziada, é complicado. E, novamente, enquanto eu achar que tem problema de material humano, não me contem comigo pra ficar queimando o Ange, entendeu? Eu até acho que deveria ficar. Mas, aquela coisa, né, meus amigos? O que é que acontece na cabeça do Daniel Levy? Ninguém sabe. Meus amigos, vamos falar do Atlético de Madrid, ó. Ó, peraí, ó. Ó o Simeone, ó. Agora tem a intenção de sermos protagonistas novamente. Última temporada, 5 ou 6 jogadores vieram, o que não acontecia em um longo período. Tomara que próxima temporada temos ó, um número similar de contratações, olha aí. 5 ou 6 chegaram e ele quer um número similar, hein? O Simeone. Ó, não tem outro jeito de se manter seguindo em frente. Tentar dar o seu melhor para mirar coisas maiores, né? Coisas melhores. É isso que por isso que eu estou ficando. Eu estou ficando porque eu quero mais. E eu sei que é possível. O que ele tá segurando aqui? Uma taça, né? Simeone trouxe taças aí pro Atlético de Madrid. Você vê, ó. Por isso que eu estou ficando. Estou ficando porque eu quero mais. Eu sei que é possível. Por isso que eu falo, rapaziada, o Atlético de Madrid quer competir, quer desafiar. Então, quando eu vejo esse pessoal aqui falando de, vamos comprar o Julián Álvares, como se o Atlético de Madrid não tivesse vontades no negócio. Tem que respeitar, cara. Não é assim, não. Chegar lá e aí? Me vende aí, me vende aí, me vende aí. Não é assim, não. O Atlético de Madrid, gente, o Atlético de Madrid contrata visando o resultado.
visando desafiar Real Madrid e Barcelona. Olha, Gallagher, Lenormand, Álvares, jogadores prontos, cara. Por isso que eu não entendi muito bem aquele negócio de Vermiren, que o Vermiren claramente não era um jogador pronto. Cara, quando eles negociam por um Baeninha, Baeninha é um jogador pronto hoje. Pode melhorar, pode desenvolver mais, pode criar novas camadas, alcançar outros níveis, mas você contrata o Baena, você sabe o que você tá ganhando. Você tá ganhando um playmaker de elite da Espanha, o feiticeiro da La Liga, um dos líderes de assistência. Você contrata um cara desse e você sabe exatamente o que você tá recebendo. Exatamente. Johnny, primeiro volante, de um ótimo nome. Primeiro volante, o número 6. Rejuvenescer a posição. Levantar o Pablo Barrios pelo campo. O Pablo Barrios, sim, tem mais capacidade de box-to-box. Depois, trazer ali, depois do Coque, quem foi o grande primeiro volante? O Pablo Barrios tem muito talento, mas eu prefiro o Pablo Barrios 6/8 do que 6/6/6/6. Ou um 8/10, um box-to-box. O Pablo Barrios é um jogador de muito teto. Renovaram com o Pablo Barrios. Poderiam, já que é para levantar dinheiro, poderiam abrir o mercado pro Pablo Barrios e vender ele. Ia chover pretendente, isso eu lhe garanto, pelo Pablo Barrios. Entendeu? Ia chover pretendente pelo Pablo Barrios. Então, rapaziada, o Atlético de Madrid quer fazer player trade para melhorar. Eles querem desafiar. Por exemplo, eu espero um ponta. Vender Lino. Ó, depois, ó, quem é o primeiro volante aqui? O Coque. Por isso o Johnny. Cadê o playmaker? Depois que o Correa sair. Não dá mais pra ficar se escorando no Griezmann. Vamos trazer Baeninha. Aí a negociação do Baena, ó. Propôs agora 30 milhões de euros mais o Riquelme. O Villarreal não acredita que seja suficiente. Para o Villarreal, não é essencial o Riquelme entrar na operação. Preferia uma renda fixa mais alta. É importante destacar que a transferência do Baena para o Atlético de Madrid é uma prioridade. O Villarreal tentará acomodá-lo. O Villarreal respeita o desejo do Baena de sair, mas quer uma boa proposta. Não pela multa. Eu acho que 45 faz a magia, tá, gente? Eu acho. Eu acho que 45 milhões de euros faz a magia pelo Baena. Então, é por isso, ó, os caras querem ganhar. Quando você, ó, Lenglet, negociações do Atlético de Madrid pelo Barcelona estão acelerando. Já para resolver pro Super Mundial. Vamos ver como é que vai ser, mas o Lenglet é um cara, ótima opção. Jogou muito bem uma parte do ano. Deu uma queda agora no final, mas jogou muito bem. Um cara que foi até por muito tempo ali no começo da temporada, foi uma surpresa o Lenglet. Lembra no começo da temporada, quando o Barcelona oscilou, o Real Madrid oscilou, o Atlético de Madrid entrou na dança pelo título. O Lenglet era um dos destaques. Eu até falava, caraca, o Lenglet tá jogando muito. Tá até lembrando o Lenglet do Sevilha. Lembrando o Lenglet do Sevilha. E o Johnny tá liderando aí, ó. Nada fechado ainda, conversas continuam. O valor provavelmente perto de 30 milhões de euros. Aí, ó, 30 milhões de euros. 45, 40 pelo Baena. Já é 70, papai. É 70. Vai ter vendas. Eles querem vender Lino. O Simeone aqui pode ser um também. Depou pode sair. Vender o Rodrigo Riquelme. Se livrar do salário do Lemar. Deve vir mais um zagueiro. O Atlético de Madrid vai ser um time criativo. Mas eles querem soluções. O Johnny. Solução ali para primeiro volante. Ele, ó. O Tottenham acha que ele prefere ficar em La Liga. Eu acho que é um ótimo passo pro Johnny. Porque o Johnny, com a bola, ele é bom. Defensivamente, ele precisa ficar melhor. E ele vai ficar melhor com o Simeone. É um cara que vai dar qualidade também pra saída do Atlético de Madrid. Uma boa ideia do Atlético de Madrid, o Johnny. Eu acho que é um ótimo passo pro Johnny. Um ótimo passo. Ir pro Simeone ali, primeiro volante, ser ali o sucessor do Coque. Jogador mais pronto. Gente, a janela do Atlético de Madrid é vencer. Por isso, Baena é prioridade, o Baena, porque o Atlético de Madrid sabe, não dá pra depender mais do Griezmann, o Correa tá saindo, preciso alimentar Julián Álvares e Sorloth. O Atlético de Madrid sabe que Baena abençoou muito o Sorloth. Entende? Então, olho no Atlético de Madrid.